Bom dia a todos. Queria agradecer à comissão organizadora pela lembrança do meu nome, pelo excelente evento. O que eu vou falar um pouquinho para vocês é um desafio, né? O papel da contaminação do ar na transmissão de vias respiratórias por vírus respiratórios. Declaro não ter nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Vou tentar abordar alguns aspectos históricos, determinantes do processo saúde e doença, como podemos fazer a prevenção, acho que todos aqui, né, trabalharam muito com essa questão de prevenção, e como que a qualidade do ar pode interferir nisso, né? Como que é a questão tanto na comunidade como na assistência à saúde. Pois bem, desde a antiguidade, né, com a teoria hipocrática, com a questão dos 4 humores, do equilíbrio, né, já dos ares aos lugares, da questão ambiental, já se falado nessa época, até as teorias miasmáticas, né, de transmissão por via aérea, do ar, de decomposição de substâncias em decomposição, né, nessa época, né, já aqui na Peste Negra, né, na Idade Média, até chegar no processo de saúde e doença da causalidade, né? Ainda a unicausalidade com a época da bacteriologia, esses 2 expoentes principais, né? Louis Pasteur e Robert Koch, né? A teoria do germe e dos postulados de Koch, colocando uma explicação para a ocorrência dessas doenças. Pois bem, antes mesmo da bacteriologia, nós tivemos esses 2 expoentes, nós como controlador de infecção a gente tem que falar em algum momento, né? Ignaz Semmelweis e Florence Nightingale, né, que ainda vivendo as teorias miasmáticas, já começaram a introduzir a causalidade por estudos observacionais, com a implementação da higienização das mãos e com a organização do ambiente assistencial. Isso tem um impacto enorme na prevenção das doenças infecto-contagiosas. Porém, não foi suficiente. Tivemos grandes epidemias no século XVIII, no século XIX e no século XX, principalmente aqui com a gripe espanhola, que assolou vários continentes, vários países, reduzindo drasticamente a expectativa de vida. Vejam aqui, chegando aí 40, 45 anos. Mas vamos voltar à nossa realidade, né? Hoje a gente sabe muito bem, e bem consolidado, os 3 tipos de precaução. Eu coloco que a gente tem praticamente um tipo de precaução, que é a padrão, que ela entra em todos, né, que é a higienização das mãos, é o IPI quando necessário, a de contato, e eu vou focar aqui a precaução respiratória para vocês. Então, qual seria o papel do ar nas infecções por vírus respiratórios? Tanto na comunidade, como no ambiente assistencial. E quando eu falo ambiente assistencial, eu estou saindo muito da questão só do hospital. Eu estou entrando em consultório, ambulatório, né, para a gente sair desse nicho um pouco. Então, aqui a gente tem lá, né, 2 pessoas conversando, e aqui no ambiente coletivo. Então, qual que é o papel tanto do ambiente, da superfície e do ar? Pois bem, para tentar explicar um pouquinho isso, eu tenho que explicar e tentar explicar alguma coisa, isso aí é uma parte só. Como que o vírus e o risco de transmissão, a cadeia epidemiológica em medida de prevenção e como que a qualidade desse ar está implicada nisso. Tudo bem, vamos tentar explicar parte disso. Primeiramente, eu não consigo elencar todos os vírus respiratórios aqui, mas eu consigo colocar o da influenza, o SARS-CoV, o rinovírus, vírus sincicial respiratório. E será que todos têm o mesmo risco de transmissão? Não. Quando a gente fala em risco de transmissão, a gente está falando do vírus em si, da cepa em si, né, do agente, mas estamos falando da imunidade desse hospedeiro, de onde ele veio, da questão ambiental, da questão vacinal. Pois bem, essa é a primeira resposta que nós temos. E eu posso elencar apenas um item disso. Por exemplo, o risco de transmissão, né, o R0, que a gente falou tanto no Covid, né? Variou de 1,5, foi para 3, vamos chegar próximo de 1. Nós tivemos essa variabilidade por várias ondas do Covid na pandemia. E quando a gente pega tanto a influenza, adenovírus, rinovírus, vírus sincicial, eles têm um risco de transmissibilidade muito próximo, inclusive. Mas quando eu coloquei de propósito o sarampo aqui, ele chega a 18. Para uma pessoa infectada, pode haver a transmissão para 18 outras. Então, existe sim, pelo próprio vírus,
risco de transmissão diferente. Pois bem, sabendo disso, eu tenho a minha cadeia epidemiológica de transmissão, tanto ambiente, e aí os dois, da comunidade e assistencial, da onde esse paciente veio, como ele vive, e a questão estrutural da minha unidade. Eu tenho isolamento, eu tenho climatização, como que é a qualidade no meu local, e como que é a transmissão desse vírus, né? Desde o agente causal, a fonte, o reservatório. Então, a gente tem aqui o vírus, o homem como porta de saída, né? O respiratório, a porta de entrada e o susceptível. Então, esses são os 3 pilares que eu posso atuar. No caso, se eu estiver dentro de uma unidade de saúde, eu posso fazer o isolamento respiratório ou uso de máscara, né? Tanto para o paciente como para o profissional. Eu posso estar usando o uso de máscara para o profissional ou naquele ambiente, e a vacina. Lembrando que algo que foi muito falado no começo da pandemia, e depois isso caiu muito, que é a precaução padrão, né? A higienização das mãos e a questão ambiental, de desinfecção ambiental. Parece tudo muito abstrato quando a gente fala em papel do ar, né? Mas qual que é o papel? Não vejo isso. Como que a gente pode estar atuando? Pois bem, é abstrato mesmo, porque o boom de artigos ocorreu após a pandemia, durante a pandemia, e a maioria relacionado ao SARS-CoV-2. Isso aqui é só apenas um retrato. E a maioria deles fala o que a gente já mais ou menos pensava que acontecia. Por exemplo, fatores de aglomeração, lugar fechado, questão vacinal, a falta de etiqueta durante a tosse, baixas práticas de higiene pessoal, né? A gente já tinha uma noção sobre isso. Mas ter noção, saber do ideal, muitas vezes não era a nossa realidade, fugia um pouco do ideal. Então, quando a gente pegava na comunidade, a gente tinha, isso aqui é só uma ação desse artigo, o nosso paciente veio da onde? Né? Como que ele veio? Né? Quais as condições sociais, ambientais, vacinais, comorbidade? Quantos desses pacientes, a piora da doença não era a infecção viral, era a comorbidade que exacerbava. Acho que muitos viram isso e a gente está vivenciando muito mais agora. E a questão de pensar na doença, de investigar e fazer diagnóstico. Então, muito importante essa questão, da onde veio o meu paciente. Esse é um estudo bem interessante, é feito na Suécia, que ele fez uma comparação dos tipos de emissão de partículas por 12 cantores, né, líricos, inclusive. Durante a fala, da fala normal, a fala alta, durante o canto, até o canto alto e o uso da máscara. O que vocês observam? Que o uso da máscara, ele voltou praticamente a uma respiração normal, ele continha a partícula. Estou falando máscara cirúrgica. Então, assim, na fala, né, normal, a gente tem emissão de partículas, né? Gotículas, partículas, né, da via aérea superior, praticamente. Não estou falando de tosse aqui. Olha esse aqui, da Universidade de Sydney, quando a gente tem a tosse, sem máscara, com uma camada, 2 camadas e uma máscara cirúrgica, vocês podem perceber que de uma camada, né, você já tem uma contenção importante. E no espirro, de 2 camadas e a máscara cirúrgica, né, aí você também tem uma contenção, uma máscara não simples, mas uma máscara de dupla camada ou máscara cirúrgica, mostrando que existe uma contenção dessa emissão. Esse aqui é um estudo na Finlândia, na época de sazonalidade do vírus influenza, aeroporto. Falou, poxa, mas será que via aérea, tudo que é via aérea, emissão via aérea, você tem a sedimentação, você tem um contato de fomites. Então, você tem a contaminação ambiental. O que ele mostrou nesse estudo, através de coleta de material ambiental? Que grande parte da positividade vinha daquela bandeja de segurança que você colocava para entrar na área de embarque. Adenovírus, rinovírus, né, que vocês estão vendo aqui, e outro também é a brinquedoteca do aeroporto, e botões de segurança. Então, mostrando que o papel ambiental, que também por via aérea é importante, parte disso fica no ambiente.
Isso aqui eu achei interessante, que a gente falou muito da questão de volta para a classe, né? Esse é um artigo de 2023, na Turquia, é uma escola secundária. Ele fez uma simulação em computador para disseminação, como que é a dispersão de partículas em 5 cenários, com janela e porta fechada e com janela e porta aberta, com alteração de fluxo. Então, a gente ouviu muito falar assim, ventilação natural. Vamos fazer ventilação natural. Perfeito. Nesse trabalho mostrou o seguinte, a ventilação natural ela também tem que ser controlada, porque senão eu posso fazer turbilhonamento, que falam fluxo caótico, o que pode fazer bolsões em suspensão a nível da carteira desses estudantes, facilitando, em si, a transmissão. Isso parece abstrato, né? Falando, poxa, mas como que a gente vai controlar? Tanto é que ele fala que se você tiver uma ventilação controlada, mecânica, isso seria ideal com troca e renovação de ar. Então, o cenário 5 foi o pior, que tinha muito fluxo de ar. Esse aqui é um estudo também interessante, na França, né, em que ele comparou, e ele fez um estudo, o que sai do paciente, seja como gotícula e como aerosol, principalmente o aerosol, ele sai na forma de uma molécula grande, assim, diâmetro grande, formada por água e soluto. E essa redução, esse ressecamento com o tempo esse que vai envolver temperatura, umidade, ao longo da sua trajetória para outra pessoa. E veja, quanto menor essa partícula, de 0 a 40 micra, vocês veem que ela fica horas em suspensão nesse trabalho. Enquanto que de 40 a 100 micra, minutos. Isso é inversamente, nesse estudo, foi inversamente proporcional à viabilidade viral. Vocês podem ver aqui que de 20 a 40 micra, a viabilidade viral foi reduzida. Mostrando que aquela questão de horas que fica suspenso, qual que é a viabilidade disso no risco de transmissão? Apenas um questionamento aqui. Então, na assistência à saúde, muitas vezes nós nos deparamos agora em estrutura física assistencial, como que é a nossa estrutura, nós temos climatização adequada, não temos, a qualidade e a quantidade de insumos, o treinamento de RH, isso nós se deparamos muito na questão da pandemia. E se deparamos nesse artigo aqui, na australiano, eles tinham publicado isso antes, que a gente, na pandemia, aquele vírus é a transmissão por gotícula, é por aerosol, aí falando, ninguém sabe de nada. Você imagina isso para o profissional que está lá na linha de frente e fala, puxa, eu estou me sentindo inseguro. No nosso hospital, isso acho que é a realidade de muitos, nós vivenciando muitos surtos relacionados à Covid entre profissionais de saúde, em que a gente não conseguia fazer um link da transmissão comunidade, intra-hospitalar, acreditamos que muito veio da comunidade, pacientes sintomáticos de enfermaria com outros pacientes, em que muitas vezes a gente não conseguia colocar esse paciente isolado, mas tentava fazer distanciamento ou colocar num leito sozinho. Essa é a realidade, era a vida como ela é. E o uso de máscara, né? Nessa época, obrigando o uso de máscara e o distanciamento. Mesmo que o uso de máscara cirúrgica, a gente sabe que tem um deslocamento aqui vertical, e com distanciamento, isso havia proteção quando eu usava máscara universal naquele momento. Então, nós temos, na maior parte dos nossos leitos, sem filtro EPA, né? São presença só de anticâmara e com ventilação natural, e a gente viu que isso foi efetivo, nós não tivemos, na maioria das vezes, relação com isso, com infecção entre profissionais, e o ideal, com filtro EPA, principalmente aqueles pacientes que tinham aspiração, ventilação mecânica, procedimentos que aerosolizam. E quando a gente não tinha isolamento, o paciente estava entubado. Eu não tinha isolamento, principalmente físico, para todos esses pacientes, ainda não tem hoje. Nós temos casos, a influenza está aí, né? O Covid está aí. Nós fazemos, muitas vezes, sistema fechado de aspiração e colocação de filtros de alta barreira, filtro EPA na via expiratória. É o ideal? É o real, a gente consegue mitigar esse tipo de transmissão. Nós temos essa normativa de 2021, que regulamenta a climatização dos ambientes assistenciais, isso aí acho que vocês têm disponível.
né, a questão do filtro G4 e filtro fino F8, a questão de pureza do ar, né, isso vai determinar independentes ambientes hospitalares, desde CTI, central de material e outros. Esse é um estudo bem interessante, né, de influenza por aerosol, né, procedimentos que podem aerosolizar na influenza, né, podemos transformar em aerosol, que ele fez a medição em distância desse paciente com influenza até onde se identificava esse agente. Ele encontrou 42% das amostras positivas a 1,5 m de distância, num paciente que não estava fazendo nenhum procedimento que gerasse aerosol. Opa, será que isso é propiciado por condições ambientais de climatização? E ele coloca que sim. Por exemplo, a troca de ar nesse quarto é importante, né? A questão de ventilação, a umidade baixa leva a um ressecamento dessas partículas maior. Quanto mais resseca, ela fica mais tempo em suspensão. Pode ser que a viabilidade viral não seja a mesma, como você naquele trabalho, mas ela existe em termos de perpetuação e de emissão dessas partículas em termos de tempo. Quando a gente fala em uma transmissão por gotícula virar por aerosol, através de determinado procedimento, a gente fala do clássico, né? Aspiração, intubação, nebulização. Nesse trabalho foi muito importante. Nebulização com o uso de medicamento. Então, se eu estou diante de um paciente que existe a possibilidade de um vírus respiratório envolvido, o ideal é tentar colocar em um ambiente mais controlado, privativo, porque pode ser que aumente a chance de emissão e dispersão dessas partículas. Pois bem, esse hospital de Hong Kong, ele fez uma análise de 377 amostras ambientais para tentar conhecer um pouquinho mais sobre a questão ambiental para a Covid, nesse hospital. Em pacientes, 6 pacientes com Covid, para saber como que é que se dá essa identificação. A maioria delas foram identificadas próximos ao paciente. Por exemplo, aqui, próximas a telefone do próprio paciente, grades da cama, maçaneta de portas. E aí a gente pergunta, a gente falou lá do aeroporto na Finlândia. Estamos falando aqui, como que é a limpeza, a desinfecção, a limpeza concorrente? Ela é fundamental, tanto no âmbito assistencial como na comunidade. Então, eu não estou querendo aqui tirar a questão da importância respiratória, mas a gente tem que pensar na questão ambiental, por via aérea e de superfície. Eu também estou puxando muito da questão de antimicrobiano, né? Porque se eu fizer isso, eu também vou estar reduzindo as infecções por bactérias multidroga resistentes hoje nesse cenário. Então, mostrando que pacientes com a carga viral alta, acima de 1000 cópias, tinham uma maior possibilidade de contaminação ambiental naquele meio, desde que não fosse feita as práticas adequadas de desinfecção ambiental. Por fim, gente, o que eu queria concluir aqui, né, é meio óbvio, mas que não reforçasse apenas a questão da via aérea, mas a importância da climatização do sistema assistencial. A gente sabe, e eu faço também a autocrítica também, porque eu acho que eu estou diante de muita realidade aqui presente nessa sala, em que a gente não vive o ideal, mas faz o real muito bem feito. E eu acho que a gente reduziu muito a transmissibilidade do que a gente fez. E eu não falo só do meu hospital, estou falando de todos que estão aqui, a maioria. Tá? A comunidade, muitas vezes, né, encontros, tudo, e como que é a questão de onde essa pessoa veio, pode ter facilitado, isso vai ser uma realidade que vai ser difícil controlar. Tá? Então, eu queria deixar esse recado. A ventilação, a importância da ventilação natural planejada, temos um controle mais de fluxo de ar, de troca de ar, controle de temperatura e umidade, principalmente unidades críticas, envolvendo terapia intensiva, central, é aí que vai para a unidade. O uso de máscara e higienização das mãos. Eu não estou falando aqui que a gente não vai usar mais máscara, pelo contrário, eu acho que vai ter cenários que vai ser importante o uso de máscara na comunidade.
né? Principalmente aquele óligo sintomático, assintomático, ou contato, né? Vai ser importante. E reforçado, o que a gente tem de vacina, temos que vacinar. A vacina, ela mostra um importante impacto, não só naquele pessoa que vacina, mas na imunidade rebanho que isso pode levar para aquela pessoa que não vacinou não ter a possibilidade de ter uma doença. E o desenvolvimento de estratégias de saúde pública, e a pergunta que sempre fica, né? Isso vai ser tema da próxima palestra, ou da outra palestra que vai ser falada. Posso continuar trabalhando? Eu vou continuar usando máscara, eu vou usar máscara. Eu não vou responder isso, acho que vai ter oportunidade nessa mesa. Muito obrigado.